Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, minha pequena amiga. Parece que tá bom aí a luz, né? Tá sim. Excelente, bem claro. Eu vi, você entregou hoje o TP, né? Foi ontem de noite. Ontem de noite. Eu respondi hoje, tá bom? Não, sem problemas, eu vi. Por enquanto tem pouca gente, hein? Só eu e você, baixinha. 2, 3, É, agora chegou mais alguém. entrou mais alguém. Entrou mais alguém, é. O Thiago Lima. Eu tô como PH mesmo. Bom, como eu não preciso... Tá gravando. Como eu não preciso ficar autorizando ninguém a entrar, manda bala aí, né? Vamos começar com a composição da nota que eu mandei para vocês aí durante a semana. De repente tem alguma dúvida? Bom, vamos lá. P2, prova P2. Relatório número 6, que era para ser entregue até 5 de junho, né? Na sexta passada. Vale um ponto. Socrative de poder calorífico, que já ficou lá para trás, né? Eu não lembro que dia foi que encerrou, mas já faz tempo. Meio ponto. Para quem acertar metade. Eram 10 questões, para quem fez aí, não sei se lembra. Acertando 5 já tem meio ponto, tá? De 5 para cima é meio ponto. O Socrative que está aberto agora de corrosão também é meio ponto. Acertando a metade, aí são 10 questões também da metade para cima, dá meio ponto. Esse Socrative de corrosão ele se encerra sábado agora, dia 13, tá bom? Às 23 horas e 59 minutos. Trabalhos práticos foram 3. Cada um valia um ponto, por isso que é 3 pontos. 2 a gente fez durante a aula, o primeiro não, TP4, né? Então teve TP4, TP5 e TP6. Então aí fechou 5 pontos. Um ponto do relatório, meio ponto 2 Socratives, né? Vai totalizar um ponto, mais 3 pontos dos TPs. Deu Professor, 5 pontos, pode falar. rapidinho. A gente já estava com aulas virtuais quando você passou o de poder calorífico, o Socrative? Não. Ah, tá. Ok. Não, peraí. Na verdade, a gente estava com aula virtual. É que eu estava no celular, não tinha o notebook ainda, né? Não estava gravando. Ah, tá. Não, é porque assim, eu fui olhar o material didático e não tem nenhum link falando pra gente entrar no Socrative, desse Não de tem, poder não tem, calorífico. não tem link de aula virtual. Só que eu Não, não, tenho. não. Tipo, Continua, pode é que continuar. você, nesse de corrosão, você mandou o nome da sala no portal do aluno. Aí, esse de poder calorífico, eu não achei no portal do aluno. Eu também não lembro se eu fiz. Eu acho que não. Será que eu não mandei para vocês? Acho que mandei sim. Então, porque É, não tá, não Eu, tem então, nada eu no vi portal só do no aluno. e-mail. quem está falando? Oi, sou a Camila, PH. Oi, Eu Camila. recebi só no e-mail, eu tô falando. No portal eu não vi, eu vi só no e-mail esse Socrative aí. O de poder calorífico ou de corrosão? Isso. Não, de poder Não, calorífico. não, 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 Poder não. Peraí. calorífico, de corrosão viram Camila, todos. não é isso que a Ana Beatriz está perguntando. Eu acho que ela está perguntando para mim se tem aula gravada de PCI e PCS, é isso?
Não, professor, era sobre Acho o que não. Socrative mesmo, se tinha alguma coisa Ah, no não, portal do aluno. esse aí eu avisei só no e-mail, mas eu avisei que estava aberto, falei que tinha que colocar nome, RA, falei qual era a sala, eu avisei por e-mail. Então, desculpa, Camila, você tinha razão. Foi mandado sim, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, professor. Vou Obrigada. continuar. Então, mas aproveitando, não foi isso que você perguntou, como a gente está falando sobre a prova, gente, por favor, assista essas aulas que eu gravei de PC e PCS, elas não foram durante a aula virtual. Eu gravei aqui na minha casa e passei o link para vocês, está na minha página no YouTube, né? No meu canal no YouTube, né? Aí dá uma procurada no material que eu mandei o link, porque vocês têm que estudar para a prova, né? Aí o que vocês têm de PC e PCS para estudar? Tem aula teórica, tem 3 exercícios que eu gravei e vou fazer mais um hoje, tá bom? Estudando por esses 4 aí dá para fazer tranquilamente o da prova. Atendendo até um pedido da Ana Beatriz. Ela queria uma revisãozinha, lembra? Ana Beatriz. Sim, Não sei se lembro. você lembra. Eu não consegui fazer isso para a turma da segunda-feira porque eles tiveram feriado e vocês não. Aquele feriado que o Dória mudou lá, lembra? Que ele pegou 9 de julho e colocou, acho que 25 de maio, uma segunda-feira. Aí o pessoal da segunda não consegui ter tempo, que nem vocês, né? Vocês estão com uma aula a mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o link dessa aula nossa aqui hoje para eles, né? Que eles conseguem. Eu até não falei para eles segunda porque eu tive essa ideia hoje. Por que não liberar para eles, né? Assim eles podem estudar esse exercício que eu vou explicar hoje. Mas voltando aí o que a Ana Beatriz e a Camila estavam falando, o Socrative de PCI, PCS, PCI foi avisado por e-mail, tá bom? Agora, esse último eu coloquei e-mail e coloquei no material didático do aluno. Bom, vamos continuar. Se tiver mais pergunta aí, é só fazer, hein? Ó, a prova de vocês, a nossa prova é na outra quarta. Ó. Hoje que dia é? 10, é quarta que vem. Aí o que vale 5 pontos, né? Eu vou fazer a mesma coisa que na outra. O laboratório é meio ponto, o resto é 4,5. Eu fiz a prova hoje. Vou até falar como é que ela está assim dividida, né? Tem que estudar poder calorífico, né? PC e PCS, corrosão, ensaio destrutivo, não destrutivo, né? Tudo que você aprendeu. Tem que assistir os vídeos de aula teórica, porque eu coloquei pergunta na prova também. Tem 3 vídeos de aula teórica antes de começar a fazer exercício. Assistam. O laboratório tem que estudar os 4. O 5, 6, 7, 8. Faltou aí entre o 7 e o 8 a letra E, né? 5, 6, 7 e 8. Laboratório tem 2 questões na prova. E teoria, PH? Vamos lá. PCI e PCS tem uma questão. Vale 1,5. Mas vocês sabem que é trabalhosa, né? É mais trabalhosa que corrosão. 1,5. Corrosão, ensaio, a taxa de corrosão com ensaio destrutivo, que foi aquela primeira que a gente viu. 1,5. Ensaio não destrutivo, essa última matéria que a gente encerrou semana passada, aliás, já tinha encerrado na semana retrasada, né? Semana passada vocês fizeram o TP em aula. Vale 1 ponto. Até aí deu 4. 1,5, PCI, PCE, poder calorífico 1,5, taxa de corrosão não destrutiva 1,5, corrosão não destrutiva 1 ponto. Isso deu 4. E aquelas aulas teóricas lá eu faço uma pergunta sobre elas, tá? Tem que assistir para poder responder. Vale meio ponto essa pergunta. É dissertativa, não é de cálculo, tá? Então aí você tem os 4,5. E laboratório, PH? Eu coloquei 2 questões, tá? Cada uma valendo 0,25. Vocês vão ter um bom prazo de novo para fazer a prova. Estou dando o período todinho de aula que vocês têm na quarta, que é das 19 horas, e aí tem que ir no máximo até 22 horas e 30 minutos. O e-mail é o de sempre aí, né? É destacado em azul. Ó, a prova tem que ser... Quem tiver scanner em casa, dá para fazer isso, né? Agora, se o aluno não tiver, não tem problema, né? Porque a gente não pode excluir o aluno que está com problema de não ter impressora em casa, né? Às vezes está quebrado, o cara não consegue arrumar por causa do tempo que a gente está vivendo aí, está sem dinheiro, ou o cara não tem impressora porque não tem dinheiro para comprar. Enfim, não podemos excluir alunos que não têm impressora. Aí você manda só a foto do exercício resolvido.
Agora, quem tiver impressora, escaneia, manda tudo, né? Enunciado e resposta. O que mais? Está aí. Não aceito só a resposta final, tem que desenvolver exercício, senão é automaticamente anulado. Continuando, o envio da prova deve ser feito numa única tentativa, tá? Eu não sei se foi quarta-feira ou se foi na turma de segunda-feira. Teve um aluno que mandou a prova, né? Aí uns 40 minutos depois ele mandou e-mail para mim e disse que percebeu que tinha cometido um erro, né? Ele poderia mandar de novo. Falei, amigão, respondi para ele, né? Sem chance, né? Porque aí o cara vai lá no caderno, vê que errou, vai e arruma, não dá, né? Então é uma tentativa só. Pensa bem antes de mandar, porque depois que mandar, não dá mais, tá? Então tá aí, eu confira bem antes de enviar. Eu vou estar esperto com o celular. Eu não lembro se aconteceu de alguém me chamar na outra prova, durante a prova, na turma de vocês. Alguém que está aí chegou a me chamar? Ana Beatriz? Chegou a chamar ou não? Não lembra? Eu acho que não, professor. Eu também acho que não. Mas assim, se acontecer alguma coisa, assim, você pode perguntar por e-mail, eu vou ficar com o celular no bolso aí, por e-mail, por rede social, Instagram, Messenger, o que você preferir, tá bom? Mas se for para fazer alguma pergunta, já está escrito aí, né? Não adianta mandar nada para mim que eu vou receber. Posso mandar imagem para te mostrar se está certo, se está indo certo, se está errado. O que eu faço? Se a gente tivesse tendo prova presencial, eu já não responderia nada. Eu estou lá na prova, né, olhando para vocês, eu fico olhando para ninguém colar. Aí o cara me chama na carteira. Normalmente é para perguntar como é que faz. Não adianta, eu não respondo, entendeu? Então, a mesma coisa fazer na casa de vocês aí. Porque vocês estão podendo fazer a prova aí com consulta e até comentar entre si, né? A gente sabe que isso acaba acontecendo. Que mais? Estou lembrando que a prova presencial teria 1h40 minutos, né? A prova que vocês estão fazendo aí tem 3h30, porque está pegando intervalo também, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Eu vou fechar esse arquivo aqui, porque esse aqui eu já não preciso mostrar mais. Eu vou acessar o compartilhamento. Não, acho que não precisa acessar, não. Agora a gente vai começar. Vamos no embalo aqui. A minha ideia hoje é assim, ó. Esse exercício de poder calorífico eu quero fazer depois do intervalo, né? Eu peguei um assim um pouco mais trabalhoso, entendeu? Porque os outros 3 que eu fiz, 2 eram um pouco mais fáceis e 1 era um pouco mais trabalhoso. Então, eu vou preferir dar um pouco mais trabalhoso hoje, tá bom? Ele vai ser um pouco mais demorado, então deixa para depois do intervalo. O que eu vou passar agora aqui antes do intervalo, né? Vocês estão aí com o relatório 8, aparecendo aí para vocês. Laboratório número 8, tema viscosidade. Alguém que está assistindo a aula hoje assistiu a minha gravação no laboratório dessa aula prática? Foram 2 vídeos, 2 links que eu mandei para vocês. Alguém assistiu? Eu assisti. Não assistiu? Sim. Alguém assistiu? Sim, Camila. Só a Camila. Sim, Luiz. Para quem assistiu, vai ficar bem melhor, né? Para quem não assistiu, fica pior. Agora, eu não posso ficar falando tudo que eu falei na aula prática aqui, né? Por isso que a gente manda o vídeo. Por enquanto, eu não vou usar a folha do relatório. Por enquanto, o que eu quero falar é disso aqui, ó. Eu explico lá no vídeo, é uma aula prática, né? Quando a gente dá uma aula prática, a ideia é não ficar o tempo todo falando de teoria. Agora, eu reconheço que aquela aula prática ali, até porque a matéria do laboratório, que você tem no laboratório número 8, não tem nada a ver com a teoria, né? Não é corrosão, não é poder calorífico, é uma novidade, matéria nova. Então, lá na aula gravada, a Camila que viu a aula aí, não sei se ela vai lembrar, o ensaio mesmo levou lá 7, 8 minutos, ele não é demorado. O problema é o que vem depois, né? Deu lá 40, 50 minutos de aula.
O aluno tem que imprimir o PDF que eu mandei para o material didático do aluno, que é a folha de papel monologue, para acompanhar a aula prática. Agora, para a prova, o aluno não vai precisar fazer gráfico. Como é que pode ser cobrado na prova, então, esse assunto? A aula de hoje serve para isso. Que isso é uma coisa que eu não fiz aquele dia no laboratório, porque a gente tem essas aulas virtuais, com um tempo grande aí, né? Então, a gente tem condição de mostrar isso para você sem pressa. Bom, a ideia do que eu estou te mostrando aí na imagem não é ficar lendo, tá bom? Viscosidade. Vou perguntar uma coisa, porque para mim aparece assim. A minha imagem está em cima do texto aí no canto? Não, no Só para celular mim que não. Então é só para mim que está acontecendo isso. Porque ela fica um pouquinho em cima, ela está do lado superior direito. Ela fica em cima do finalzinho ali do que está escrito nos 2 primeiros parágrafos. Então, como eu te falei, como a intenção não é ler, lá na aula prática aparece um equipamento chamado viscosímetro Saibot. Aí no topo dele, deixa eu me mostrar aqui, vai. Depois eu volto para o texto. Então, esse equipamento, no topo dele, como eu disse, se você já assistiu a aula prática, faz um tempinho que eu mandei, né? Já deveria ter dado tempo. Em cima dele tem umas tampinhas. Tem 3 locais para amostra e uma tampinha menor no fundo. Você não viu, não tem problema, está gravado, depois você vê. Tampinha menor no fundo é colocado um líquido lá dentro, que é chamado banho. Aquele banho vai ser aquecido, o aparelho é ligado na tomada, né? Aí a resistência elétrica vai aquecer o banho. O banho vai transferir calor para a amostra. O banho não pode ter contato com a amostra. Então, a amostra é óleo. Tem 3 locais para você colocar a amostra. A gente usou um só porque era uma amostra só, né? Era óleo lubrificante de moto. Motor 2 tempos. Poderia ser motor de carro também, tá? A gente coloca dentro do equipamento lá, que é o viscosímetro Saibot, num recipiente lá dentro, cilíndrico, né? Ele é um cilindro, tem uma certa altura. E ele tem aqui embaixo um orifício para a saída do óleo, só que o óleo não vai escorrer porque está com uma rolha, está tampado. A ideia é tirar aquela rolha, eu mostro como é feito isso no vídeo. O professor Pandini, que está me ajudando, ficou com o cronômetro e eu fiquei responsável por tirar a rolha, né? Quando você puxa a rolha, o óleo começa a sair desse recipiente cilíndrico do que fica no viscosímetro Saibot. O óleo é previamente aquecido. Não fui eu que fiz isso, eu cheguei um pouco em cima da aula prática, mas o funcionário lá da Unisanta era previamente combinado, né? Já estava lá, ligou isso aí, deve ter ligado de manhã, né? Demora um pouquinho para aquecer, né? Eu falei que ia estar 2h30 lá. Bom, aí eu puxo a rolha na gravação lá, o óleo começa a escorrer. Mas aí ele vai cair no chão? É isso? Não, tem um recipiente de vidro embaixo, ele tem um tracinho que não dá para enxergar na imagem, porque ele é muito fino, né? Mas até o tracinho que está lá na vidraria, até aquele tracinho tem 60 ml. Então, o que o professor Pandini está cronometrando é quanto tempo que o óleo vai demorar para preencher 60 ml. Se a pessoa vai fazer um teste com viscosímetro Saibot em outro lugar do mundo, tem que ser um recipiente de 60 ml também. E o tamanho, o diâmetro da saída do orifício também influencia a rapidez com que o óleo vai escoar dali, né? Esse orifício tem que ter o mesmo diâmetro em qualquer aparelho desse, em qualquer lugar do mundo, né? Depois eu volto lá na imagem, a 1,765 milímetros. Vamos voltar lá. Para a Camila deve estar bem melhor aí, que nem eu falei, porque ela é uma dos que falou aí ou a única, né? Que disse que já assistiu, né? Laboratório número 8. Voltei. Então tá aí, ó. Diâmetro 1,765 milímetros. Esse outro aí do lado, o furol, não é o equipamento que a gente tem lá, tá bom? O viscosímetro Saibot que a gente tem lá, porque tem 2 tipos, né? Tem o viscosímetro Saibot universal, que é o que a gente tem lá, que o diâmetro é 1,765, esse local onde o óleo fica armazenado, você puxa a rolha, né? Começa a sair. E tem o viscosímetro Saibot furol, né? Esse é o óleo mais pesado. Não é o que a gente tem lá na Unisanta. O diâmetro é maior do que o universal. Então, aquele equipamento lá que a gente fez o teste, o viscosímetro Saibot universal.
Então, você tem um aquecimento prévio do banho. Eu falei ainda o que é, né? Na aula gravada eu falo. Óleo de silicone. O óleo de silicone aquecido começa a transferir calor para o óleo lubrificante de moto através da parede, né, metálica, que é a aço inox. Os líquidos estão separados por essa parede metálica, né? Então, aquecimento por transferência de calor. Primeiro, o óleo de silicone aquece a parede, aí a parede aquecida aquece o óleo. A diferença de temperatura entre o banho e a tua amostra, tá aí, ó, TB, T-banho, tá? Temperatura do banho, TA, temperatura da amostra. Não pode passar de 2 graus. Tem que ser menor ou igual a 2 graus Celsius. A gente conseguiu isso lá na aula prática. Eu não lembro qual foi a diferença agora, mas eu alerto lá na gravação, né? Na aula gravada, que a gente conseguiu atender essa condição. Por que dessa condição? Você está atendendo um padrão. Nesse padrão adotado, a diferença não pode passar de 2 graus. Se ela chega a 2,5, o resultado já não é tão confiável porque você não está atendendo a norma, né? Aí ele fala que o frasco receptor aí, tá vendo? 60 ml. Fala que você usa um cronômetro também, né? Como eu te disse, a intenção é mostrar isso aí para ficar lendo. Vamos descer aí que eu tenho coisa para explicar aí mais para frente. Tá, pega aí. Qual que é o teu objetivo nessa aula prática? De medir o tempo de escoamento, né? O tempo que demorou aí para encher esse recipiente de 60 ml. Vamos falar disso agora. Bom, um dos objetivos é esse aí, ó. Eu estou atrás da viscosidade SAI. Essa sigla tem origem nos Estados Unidos, significa Sociedade de Engenheiros Americanos ou Engenheiros Automotivos. Pode ser as duas, né? Definições aí. Então, a SAI, ela tem uma numeração relacionada com a viscosidade. E na tradução está Sociedade de Engenheiros Automotivos, né? Então, a viscosidade SAI é uma viscosidade que obrigatoriamente tem que vir na embalagem de um óleo lubrificante de moto, para motor de moto, motor de carro, caminhonete, caminhão, são óleos mais pesados. Existem 2 numerações hoje. No passado, eu cheguei a pegar essa época, né? Que não tinha essa com W. Esse W que aparece aí, ó, 5W, 10W, 20W. O W é Winter, que traduzindo para o português, é uma palavra de língua inglesa, né? Traduzindo para o português significa inverno. No viscosímetro SAIBO, a gente não conseguiria fazer isso lá no Santa, viu? Ele teria que estar a 0 grau Fahrenheit. Vê quanto é que é 0 grau Fahrenheit aí na tabela. Menos 17,7. Você tem que fazer esse teste. Veja bem, por quê? Vamos pegar carro como exemplo. Pode ser a moto também. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto problema com isso, né? Porque o nosso país é um país tropical, todo mundo sabe disso. Agora, imagina o cara ligar um carro de manhã, velho, lá nos Estados Unidos, na Rússia, quando na época daquele inverno rigoroso que está nevando, cara. A temperatura fica até mais baixa do que isso. Isso influencia na viscosidade do óleo, tá bom? Então, hoje o ensaio ele é feito no viscosímetro SAIBO, não só pensando como era antigamente na temperatura normal de trabalho, porque o cara tem que pensar assim, pô, eu vou ligar o carro, ele vai estar frio. O momento que você tem mais desgaste dos componentes mecânicos do carro é quando ele está frio. Você tem mais desgaste de peça quando ele está frio do que quando ele já está aquecido. Por isso que é uma baita de uma cagada. O cara tá com pressa de manhã, né? Aí ele liga o carro está frio. Aí ele já quer sair acelerando, metendo 80, 100 no carro. A vida útil do motor vai para o saco. Não vai durar o que poderia durar. Você tem que primeiro andar devagarzinho. Aí quando ele tiver aquela temperatura, o carro é teu, você está acostumado. Você com a temperatura normal, o máximo que ele chega ali, se não tiver com nenhum problema, a gente vai falar disso hoje também. Aí você pode até correr um pouquinho mais. Agora, correr com o carro frio, cara, você está desgastando porque o óleo, a viscosidade do óleo, ela vai mudar dependendo da temperatura. Então, hoje, a viscosidade SAI, ela vem com 2 números. Por exemplo, quem curte motores, carros, eu sou viciado nisso aí. O número vem assim, por exemplo, tem um carro aqui em casa que é 10W40. O 40, aquele número que vem depois, é para a temperatura normal de trabalho do motor, quer dizer, quando ele já está quente. E o número que está na frente do W
é para o momento que você liga o carro. É a frio, tá? Bom, vamos continuar. E qual que é a temperatura maior que ele usa como referência aí para esse segundo número, esse que vem depois do W? Está aí na tabela, ó. É 98,9 graus Celsius, que é uma temperatura muito comum para motores de carro, moto, caminhonete, caminhão, em torno de 100 graus aí. Já tive vários carros que a temperatura é em torno disso mesmo. Vou abaixar um pouquinho mais aí. Tá. Agora, essa parte aqui, eu, por enquanto, vou cessar o compartilhamento, que eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Quem gosta desse assunto aí que a gente está falando hoje, hein? Normalmente as meninas detestam isso aí, né? Como é que está a participação aqui na aula? Só 12? Eu ia até falar que eu não gosto, mas agora eu vou ter que aprender a gostar. Mas tudo bem. Bom, de serve de consolo. Você sabe o que a minha esposa entende sobre isso, Ana Beatriz? O quê? Ela, você sabe a chave assim quando coloca no contato e vira? Depois Sim. desliga? É o que ela entende. Se deixar por conta dela, o carro vai para o espaço, né? Quem tem que ver sou eu. Então, assim, Nossa. a gente tem que tomar cuidado, porque, né, quando tem alguém que faça, que nem eu faço aqui, eu imagino o seguinte, tá morando sozinha, né? Eu não estou falando isso só para a mulher, não. Estou falando para os caras que não gostam, né? O cara tem que saber o básico, porque é um patrimônio, né? Uma coisa que bom, não é barata, né? Não é uma coisa barata. O cara comprar um carro, comprar uma moto, ele tem que, penso eu, cuidar daquele patrimônio, né? Para que aquilo ali, pelo menos enquanto esteja contigo, te atenda bem, né? Não te dê dor de cabeça. Então, tem coisas que a gente vai falar aqui hoje que, claro que vão servir para você, entendeu? Não é só para a prova, né? Você tem que ter noções básicas de cuidados que você tem que ter com o funcionamento do carro. Estou falando entender de troca de peça, não é nada disso. Para que você não tenha problema. E, normalmente, isso aí aborda aspecto preventivo, entendeu? Você toma algumas medidas para prevenir não ter dor de cabeça, né? Dor de cabeça e, né, dói no bolso também, né? Bom, vamos falar agora o que é viscosidade. Esse negócio aqui agora podia desaparecer, né? Eu pequenininho aqui. Tá me enchendo o saco isso. Agora vai sumir. Tinha que minimizar. Vamos definir viscosidade. Então, estou te dando aqui estou fazendo uma abordagem teórica primeiro, aí depois a gente vai para o questionário do laboratório número 8. Por isso que o PDF também está aberto. Eu não quis ir direto porque você vai ter prejuízo, você não vai entender direito. Eu fiz a prova agora há pouco, coloquei uma questão disso na prova. Uma das perguntas de laboratório é esse assunto aqui. Eu não posso passar por cima. E na aula gravada no laboratório sobre esse assunto, eu não resolvo o questionário durante a aula gravada, porque a minha intenção era resolver durante a aula virtual. Eu vou dar duas definições de viscosidade, não está no material, senão eu abria lá e não colocava, né? Eu simplesmente lia. A definição mais técnica é essa aqui, né? É a medida. Depois eu vou dar uma que eu acho melhor para o aluno entender, né? Mas eu também vou ter que explicar essa, já que eu estou colocando. É a medida interno ou molecular de um fluido. No caso, o fluido para nós naquela aula prática é o óleo lubrificante de moto, né? A gente vai ficar aqui em cima de óleo lubrificante porque é o nosso foco, né? Mas você pode aferir a viscosidade de praticamente todos os materiais, né? Bom, é a medida do atrito interno molecular de um fluido. Então, entenda assim, o óleo está percorrendo um motor, né? Aquela superfície onde ele está escorrendo, ela oferece um atrito ao movimento desse fluido. Então, existe um atrito entre a superfície e as moléculas que compõem o óleo. O óleo não é uma substância só, é uma mistura de várias substâncias. Por exemplo, óleo mineral.
é uma mistura de vários hidrocarbonetos, aquela substância que aprendi no terceiro ano do ensino médio, moléculas que têm só carbono e hidrogênio. Bom, essa é a definição mais técnica. A outra é essa aqui, ó. É a medida da resistência ao deslocamento de um fluido. Então, quando ele estiver deslocando, a superfície por onde ele está se deslocando vai oferecer uma resistência ao movimento dele. E esse escoamento, né, ele vai depender da viscosidade. Está avisando aqui que falta... Meu Deus, parece que a gente começou agora há pouco. Daqui a pouco, por interromper, a gente volta rapidinho aí. Então, como eu estava te falando, quando a óleo estiver escoando por uma determinada superfície lá dentro do motor, essa superfície ela vai oferecer uma resistência ao deslocamento desse fluido. Obviamente, isso vai depender da viscosidade desse fluido. Agora, como medir isso, né, cara? Tem que ter um padrão. E se você não adotar esse padrão de forma universal no mundo inteiro, aí você pega uma viscosidade sai na Holanda, que é diferente da Itália, que é diferente da Alemanha, e os carros, hoje a situação é globalizada, né? Carros feitos no Japão, o motor que usa lá é o mesmo que vai usar aqui. É uma mudança ou outra aí de estética que se faz no carro, né? Os motores são os mesmos. Então, isso tem que ser padronizado. A gente vai falar sobre esse padrão, né? Que não é uma coisa muito fácil, tá? Bom, continuando aqui. Quando aumenta a temperatura fica mais alta. Então, aqui é T, temperatura, tá? A viscosidade, vou colocar a letra V, ela diminui. Quer dizer, o óleo fica mais fino. Teve uma cagada? O pessoal para no posto. Já andou lá, está andando com o carro, para abastecer. O frentista do posto chega, posso dar uma olhadinha aí no óleo? Aí levanta a tampa lá, puxa a varetinha. Não, nada feito. O motor está quente. O óleo vai estar mais fino, ele vai se espalhar mais, vai estar mais alto lá no nível, naquela varetinha, né? Tem um nível lá, por exemplo, imagina que essa parte branca aqui, ó, ele vai estar mais alto porque ele está mais fino, vai estar acima do nível até, que é uma coisa também que não pode, tem que estar dentro da área permitida, né? Tem o mínimo e tem o máximo, então tem que estar entre o mínimo e o máximo, pode passar do máximo e não estar abaixo do mínimo. Você tem que fazer isso quando estiver parado, cara. Antes de sair com ele de manhã, tá lá na garagem do teu prédio, faz isso. Aqui moro em casa aqui, eu vejo de manhã quando eu quero medir isso aí. Não pode ser a quente, tem que ser a frio, tá? Bom, quando você aumenta a temperatura, outra coisa que aumenta é a fluidez. Ele escoa com mais facilidade, fica mais fininho. Então, ele fica mais fluido. Obviamente, se eu inverter aqui, não entendi o que isso quer dizer. Abaixar a temperatura, o que vai acontecer com a viscosidade? Vai aumentar. O óleo vai ficar mais grosso. Consequentemente, menos fluido. Vai ter mais dificuldade para escoar. Ele vai ter uma escoabilidade menor. Tudo bem? É bom que vocês conheçam esses conceitos antes da gente começar a piorar um pouco. Vou voltar lá para o compartilhamento. Já vai interromper aqui, hein, pessoal. Aqui pelo meu relógio tem 5, 6 minutos. Bom, voltei. Essa equação que está aí é como você converte graus Celsius em grau Fahrenheit. Isso eu explico na aula prática, essa equação está até na lousa, né? Como você converte uma coisa na outra. Outra coisa importantíssima nessa aula é o índice de viscosidade. Aqui eu não vou colocar definição na lousa porque está aí na tua frente. Vamos lá. Ele é um número empírico. O que significa isso, PH? Baseado na experiência, na prática experimental. Você tem que ir para o laboratório para determinar ele.
ele é um número que não tem unidade. A gente chama isso tecnicamente falando de adimensional. Ele é um número adimensional. Ele não tem unidade. Tá, e o que é esse? Vamos chamar só de IV, tá, né? O índice de viscosidade. O que é o IV? Ele relaciona a variação da temperatura com a variação da viscosidade. O que você quer num óleo exatamente, e claro que a gente vai explicar por quê, que quando você aumentar, por acaso aumentar a temperatura, a viscosidade, expliquei que a viscosidade cai, ela não caia tanto. Ou se você abaixar a temperatura, a viscosidade não aumente tanto. Isso acontece quanto mais alto for o índice de viscosidade. Então, o óleo ideal é aquele que não varia tanto a viscosidade quando a temperatura varia. E isso vai ser tanto mais fácil de conseguir, quanto mais alto for o índice de viscosidade. Quanto mais baixo o índice de viscosidade, pior é o óleo, porque ele sofre mais alterações na sua viscosidade à medida que você vai alterando a temperatura. Eu vou dar uma interrompida no compartilhamento, agora eu prefiro me mostrar aqui. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Que essa parte aqui, me colocando no lugar do aluno, ela é a mais chata para entender, né? Mas é a que justifica o padrão que é usado, né? Ela não pode ser explicada de forma rápida e com poucos detalhes. Bom, vamos lá. Vamos falar dos padrões para a determinação do índice de viscosidade. Para determinar o índice de viscosidade. São dois. Óleo padrão IV igual a 0. Uma verdadeira porcaria, não serve para óleo lubrificante. Lembra o que eu falei? Quanto mais baixo o índice de viscosidade, mais a viscosidade vai variar com a temperatura. Agora, uma boa pergunta antes de começar a caminhar em cima desses conceitos que eu estou começando agora é o seguinte: por que é ruim a viscosidade variar quando a temperatura varia? Imagina um carro. A temperatura começa a subir descontroladamente. Já perdi motor de carro por causa disso aí. A bomba d'água estragou, parou de refrigerar o motor. Eu, jovem, né, inexperiente, não vi que a... Cara, o ponteiro da temperatura do óleo, ela foi no talo. Chegou a 120. Abriu um furo no monobloco do motor. O óleo vazou todinho pela estrada, né? Na época era na interligação entre Anchieta e Imigrantes que aconteceu isso aí. Eu tive que botar um motor novo no carro. E o motor não deu nem para recuperar ele. Comprar outro motor. Bom, por que isso aconteceu? A temperatura subiu, né? Além de ter fundido o metal, né, o que acontece lá no motor? O óleo fica muito fino. A função dele é ajudar no movimento dos dispositivos mecânicos que você tem dentro do motor. Mas o óleo, ele não pode fazer com que um encoste no outro, porque senão começa a raspar, vai entortar, vai desgastar e vai dar engripamento. Quer dizer, aumentar muito a temperatura, o óleo perde a película dele, fica muito fino. Isso não pode acontecer. A viscosidade dele abaixa demais. Aí o contrário, a temperatura abaixa muito, aí ele fica mais grosso, fica mais viscoso. E veja, o óleo está lá para ajudar a movimentar, não para dificultar. Se ele fica muito grosso, aí os dispositivos mecânicos não conseguem se movimentar. Você também pode perder o motor. Então, é interessante que você tenha um óleo com alto índice de viscosidade, porque se acontecer de aumentar muito a temperatura, baixar a temperatura, a viscosidade vai alterar, mas não vai alterar tanto. Veja, é impossível não ter alteração de viscosidade. Eu não estou falando que o óleo que tem alto IV não vai alterar a viscosidade, não é isso. O que eu estou falando é que quando aumenta a temperatura ou abaixa a temperatura, a viscosidade não altera tanto. Por que isso é uma boa?
contar uma outra história agora de um outro carro que eu tive. Já vai cortar aí, viu? O tempo aqui para mim já deu 7h40, né? Eu entrei 7 em ponto aqui, vai cortar já. Está faltando poucos segundos. Então tinha um carro, tá? Não tem mais esse carro. Saí da universidade, dei aula terça-feira. Que ano foi isso? Não sei, faz tempo. Lá 2012, faz tempo. Saí de lá, fui para Peruíbe, porque a minha esposa estava morando lá. Funcionária pública, tem que ir para onde passa, né? Quando é aprovado no concurso. Começou em Botucatu, depois veio para Peruíbe. Ficou 5 anos lá. E o meu filho tinha nascido naquela época, né? E ficava com ela. Aí eu ficava desesperado, né? Porque eu não queria